Olá, meu nome é Flávia Pasqualin. Eu trabalho há mais de 10 anos na 3Apitos com produção de projetos culturais, gestão cultural também. E ao longo desse período eu fui entendendo assim formas de trabalhar com os números que não fosse aquela coisa assustadora, meu Deus, números, Nossa Senhora, mas sim assim um jeito de a gente utilizar esses números, orçamento, né, as entregas que a gente tem que fazer e tudo mais, como uma ferramenta para a gestão de projeto, uma ferramenta de apoio para essa gestão. Então, algo que te aproxima dos números, né, te faz abraçar aquela planilha lá, não é todo mundo que gosta, mas para quem tem alguma familiaridade, e não querer que ela vá embora da sua vida. E aí eu quero então compartilhar com vocês um pouco dessa forma como eu penso, né, e como eu venho executando esse trabalho, para quem servir, né, alguma dica ou outra, enfim, que a gente possa também construir juntas novas formas de trabalhar na cultura. E aí a gente vai dividir esse compartilhamento em 3 etapas. E a primeira, a gente vai falar sobre a estruturação do projeto e como que o orçamento te dá uma base mesmo para que o projeto fique bem consistente. Vou conversar assim com vocês de uma forma bem prática, porque não tem outro jeito de a gente falar sobre números, orçamento, projeto e tudo mais. Então eu vou pegar como exemplo, né, um espetáculo teatral que tem atores, tem músicos e que vão ter então algumas apresentações, tá? Um projeto de tamanho pequeno médio, assim, né? Não tão pequeno, mas mais médio. Basicamente eu vou compartilhar minha linha de raciocínio. Então a primeira coisa para a gente definir o que é um projeto, de forma assim, claro, a gente fez reuniões com pessoas que queiram participar, a gente se encontrou, tem uma ideia muito bonita por trás, toda a parte criativa por trás, mas de forma prática, para quem vai produzir depois, vai se resumir a alguns números, algumas etapas, né? Então, por exemplo, esse espetáculo que a gente vai fazer são 6 apresentações, sendo que são 2 finais de semana, então sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. 6 apresentações. E aí, além disso, a gente tem também aqui no exemplo uma contrapartida social. Eu coloquei contrapartida social porque é uma coisa importante dos projetos. Muitos projetos de edital, de lei de incentivo, pedem contrapartida social e é algo que às vezes fica um pouco esquecido. Então, vamos também já incorporar isso para dar certo aqui no nosso raciocínio, não esquecer de nada. Então, seriam 6 apresentações em 2 finais de semana e mais 2 oficinas de contrapartida social. Eu vou até na planilha, é importante que tudo que a gente vai raciocinando, a gente vai escrevendo do lado para que a gente nunca perca o raciocínio lógico. Depois de um tempo, daqui a um mês, que você vai rever essa planilha, você tem que lembrar por que você fez esse raciocínio. Então aqui eu coloquei 6 apresentações, vou colocar aqui 2 finais de semana, deixando bem explicadinho aqui do lado, eu deixo até em cinzinha, que é para a gente entender que é como se fosse uma observação, mas não é o eixo principal do projeto. Aí então a gente tem aqui um raciocínio também que é sobre quantidade de público que a gente tem que atingir. Por que eu coloquei isso nesse exemplo? Porque em algumas leis, como por exemplo a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a gente tem que a gente tem um custo per capita máximo para o público que a gente atinge. Então, por exemplo, a gente vai atingir aqui nesse caso 1.310 pessoas e o custo máximo por pessoa do orçamento tem que ser R$250. Então aqui já tem a primeira fórmula, né, para a gente entender qual é o limite máximo de orçamento para a gente atingir essa quantidade de pessoas. Essa primeira fórmula então é bem simples. O valor máximo per capita é R$250, a quantidade de pessoas 1.310. A gente multiplica a quantidade de público pelo valor de cada pessoa e vai dar então esse limite máximo de orçamento que a gente tem. Nesse caso é R$327.500. Esse é o topo, tá? O valor topo que a gente pode chegar. Se ultrapassar isso, a gente vai ter que atingir mais público, tá? E aí então vai fazendo essa equalização de tamanho de projeto. Aí também tem algumas outras observações que a gente já coloca nessa primeira etapa de entendimento do projeto, que é para a gente ir assentando as ideias. Então são 3 atores, são 3 músicos, a gente tem como período de produção, de trabalho, primeiro uma pré-produção de 3 meses, que a gente está incluindo os ensaios, então
por exemplo, aqui também já incluiria essa informação, incluindo ensaios. Para deixar bem claro, inclusive para qualquer pessoa que queira ver essa planilha no futuro, caso a gente vá trabalhar em equipe, né, que também é bem normal. Depois tem produção 1 mês, pós-produção 2 meses. Na produção a gente está deixando basicamente as apresentações. Aí tem quantos dias de ensaio a gente vai ter, então 12 dias de ensaio em 1 mês, o que dá 3 ensaios por semana, né? 3, 6, 9, 12. 3 ensaios por semana. E a montagem, que como são 2 finais de semana que a gente vai fazer, a gente tem 2 dias de montagem, porque normalmente os teatros, né, a gente chega, monta e vai embora. Isso quando a gente não monta no mesmo dia, mas aqui eu tô dando um luxo pra gente de ter um dia anterior de montagem, então montaria na quinta-feira, apresentaria sexta, sábado, domingo, já desmonta mesmo no domingo para que o teatro esteja livre para outras atividades durante a semana. Então, aqui foi essa estrutura básica das nossas atividades, tá bom? E daí, a partir dessa estrutura básica, a gente vai então para as etapas de orçamento, o que significa que a gente vai pensar assim, nessa pré-produção que são 3 meses, quais profissionais que eu vou precisar, o que vai acontecer, quantas vezes vai acontecer, e aí isso assim, parece bem simples, mas você praticamente tem que criar uma historinha na sua cabeça, que nem quando você vai montar mala de viagem, tudo que você não pode esquecer. Então, eu preciso acordar, vou escovar o dente, eu vou tomar banho, eu preciso de shampoo, de sabonete, tudo isso é como se você inventasse esse projeto, criasse na sua cabeça essa historinha pra gente ir passando ponto a ponto, pra não faltar nada. Porque se depois faltar, a gente não vai ter de onde tirar esse dinheiro, simplesmente, né? Então, essa primeira etapa fala exatamente sobre isso. A gente, de pré-produção, né? Pra gente ter, eu vou falar aqui, a gente colocou bastante item, mas eu vou falar de forma geral e daí dando alguns exemplos também mais pontuais de coisas que o raciocínio tem que ir um pouquinho mais a fundo e daí, enfim, cada projeto é de um jeito, tem um mundo aí e aqui a gente fez só um exemplo que, enfim, os valores são fictícios, é tudo fictício, né? Vamos lá então, para você ter o espetáculo, você precisa primeiro de um roteiro, daí você vai ter a equipe mãe, assim, a equipe central, digamos assim, que é a equipe que vai trabalhar durante todo o projeto. Essa equipe, normalmente, né, dependendo do tamanho do seu projeto, ela tem uma grande variação. Tem equipes que só tem um diretor, tem equipe que só tem um produtor e tudo mais. Aqui eu deixei, de novo, né, criando um pouco esse sonho de um projeto um pouco mais confortável para quem trabalha nele. Então tem o roteiro, tem a direção musical nesse caso, porque tem a presença de músicos, tem a produção executiva, que aqui eu tô chamando produção executiva, a parte que gere contrato, dinheiro, relação com possíveis patrocinadores, que faz toda a parte de prestação de contas, então essa parte mais financeira e de gestão de trazer recursos e onde que o recurso é empregado no projeto. E daí tem a produção em si, que é a produção mais de campo, né, de execução mesmo das ações. Os atores e os músicos para ensaiar, então eles também recebem cachê para ensaiar. Locação de espaço para o ensaio, quando você não consegue ensaiar em algum espaço público ou em algum espaço privado que seja de alguém ali da equipe, que você consiga alguma parceria, você tem que ter essa locação. Figurino, cenário, que é a montagem disso tudo para que a gente esteja pronto quando começarem as apresentações. E aí, assim, uma verba sempre de transporte e alimentação para as pessoas que estão no projeto. Tem que pagar sempre transporte? Não, mas quando dá é bom e traz um pouco mais de dignidade para quem trabalha, né? E aí, enfim, também isso daí vai mudar um pouco de como que é a lei. Se a lei que você está propondo, aquele edital, ou enfim, te permite fazer reembolso, então isso é bem bacana, coloca lá a verba de transporte e tal. Quando não permite fazer reembolso, às vezes é mais interessante que você coloque esses valores já no cachê das pessoas que vão participar, porque daí a pessoa emite uma nota fiscal e já está incluído todos os custos dela, você não precisa ficar fazendo reembolso, pedindo nota fiscal e tudo mais. E aqui nesse início, então, da pré-produção, a gente já tem algumas coisas, né? Então, por exemplo, para a direção musical, essa equipe que eu chamei, esse núcleo duro, né, do projeto, eles podem ganhar por mês, porque a participação deles vai ser constante. Então, a gente já coloca aqui a quantidade.
uma pessoa para frequência 3 meses. E aí a gente tem o valor mensal aqui, valor fictício, que a gente colocou para dar para cada uma dessas pessoas do núcleo duro. E aí os atores e os músicos já é diferente, a gente colocou que seriam 12 diárias de ensaio. Então aqui eu até repito isso para ficar bem claro, de novo, o raciocínio por que a gente está colocando 12 aqui. Então são 3 atores em 12 diárias de ensaio, para dar esse valor aqui, num cachê de R$500, por exemplo, vai dar esse valor de 18 mil no total. É bem simples essa fórmula, né? Simplesmente a gente coloca a quantidade vezes a frequência vezes o valor unitário vai dar o valor global, né? O valor total daquele item de orçamento. E isso acontece a mesma coisa para os ensaios e para a alocação do espaço de ensaio. Por que eu estou colocando isso em amarelo aqui? Porque aqui já é um indicador de onde a gente teve que usar essa primeira etapa que a gente fez de atividades. Então, essa primeira etapa que mostra aqui, vão ter 12 ensaios, 12 dias de ensaio, tal, e aí 3 meses de pré-produção. De onde que eu tirei todos esses dados? Dessa primeira etapa que me mostra tudo destrinchado como que vai ser o projeto. Senão, a gente vai escrevendo o orçamento e a gente esquece o fio da meada várias vezes, porque são muitos itens, tá? Aí a gente passando para a produção, lembrando que aqui a produção é só a parte da execução mesmo das apresentações, né? Isso daí pode variar conforme você achar melhor. Aí aqui é um mês só, né? Dos atores, a gente tem então 6 apresentações, são 6 diárias. Eles vão chegar mais cedo, né? Se arrumar e tudo mais, faz uma passagem geral no palco, um ensaio técnico. Mas nesse caso aqui eu tô colocando um ensaio técnico no mesmo dia, tá? Da apresentação. Poderia ser um dia antes, mas coloquei no mesmo dia. Agora, técnico de luz, técnico de som, aí já entra uma coisa que, de novo, eu colocaria aqui do lado. São 6 apresentações, mas tem 2 dias de montagem, como a gente falou no início. Então, são para todos os técnicos e para locação de equipamento, locação de espaço, não são 6 dias, são 8 dias. Tá? Então, aqui eu colocaria 2 dias de montagem, mais 6 apresentações. Pra gente ter bem certinho como que a gente chegou nesse raciocínio. Outra coisa aqui também que é legal, por exemplo, o transporte de cenografia. O transporte de pessoas, já falei sobre isso, mas o de cenografia, a gente sabe que na realidade muitas vezes é no carro de todo mundo que faz parte do projeto, né? Mas se a gente tiver uma condição boa de ganhar essa grana e conseguir fazer um projeto legal, a gente vai ter um transporte só para cenografia. Nesse caso, eu coloquei duas verbas, né? Uma ida e uma volta dessa cenografia. Nesse caso, seria porque o teatro em si teria um espaço para guardar a minha cenografia. Se isso não acontecesse, já teria que passar para 4 idas e vindas, 4 idas, né? 4 trechos, digamos assim. Então, até aqui eu coloquei verba, mas poderia ser trecho. Então aqui são 4, mas no meu caso eu coloquei 2, que seria ida e volta, e aqui também escreveria cenário guardado no teatro, por exemplo. Uma observação para mim, e aí cada um faz a observação que vai fazer você lembrar depois o porquê que você teve aquele raciocínio. Depois, aqui também, outra coisa que é bem legal é intérprete de Libras. Muitos projetos, muitas leis já estão pedindo isso, né? Acessibilidade, o máximo que você conseguir. E mesmo quando não é demandado, é bem legal que o projeto proponha acessibilidade. Aí, assim, dentro dos limites do que o projeto pode propor. Então, tem diversos tipos de acessibilidade na comunicação, tem a intérprete de Libras, tem narração de audiodescrição, tem um monte de coisa que pode ser feita. Aqui eu coloquei como uma possibilidade desse projeto intérprete de Libras e, nesse caso, eu coloquei 2 pessoas para 6 apresentações. E aí é porque os intérpretes têm que ficar revezando, principalmente quando a apresentação tem mais de 1 hora. Então, eles têm que revezar a cada 10 ou 15 minutos para que faça essa troca. Então, isso aí é mais uma coisa que você, fazendo o orçamento, você já vai pensando sobre tudo isso, né? Você já vai destrinchando mesmo todas as coisas que você vai precisar no projeto. Assessoria de imprensa e design, por exemplo, ou comunicação, a gente contrata o serviço completo, então não precisa necessariamente ser por mês. A mesma coisa, vídeo, foto, que é bem legal também, é uma coisa que não é todo mundo que coloca nos projetos. É muito importante ter registro, a gente sabe que hoje todo mundo tem celular, pode gravar, é fácil e tudo mais, mas isso é uma ferramenta de
venda muito forte para você ter vídeo e foto de qualidade quando você consegue contratar alguém para fazer. E aí, assim, você consegue ter depois bons materiais de venda, você consegue ter depois comprovação de que você realizou aquilo, e aí você vai conseguindo, né, construir a sua identidade, a sua marca, a identidade do seu grupo, o seu histórico de realização. Então, mesmo que seja uma coisa pequena, é muito legal registrar, fazer um vídeo bacana e faz toda a diferença. Passando disso para pós, e aí eu vou até escrever aqui de Libras também, 2 intérpretes para revezamento, por exemplo. Na pós-produção, normalmente pós-produção é finalização de todos os pagamentos, prestação de contas para quem for, né, que você tiver tido o recurso, e também relatórios finais para patrocinador, para lei e tudo mais. Prestação de contas é um item que quase nunca também aparece nos orçamentos, assim como contabilidade. Esses 2 itens, eu pelo menos coloco em todos os orçamentos que eu faço, porque a contabilidade é uma forma de você ter bastante segurança sobre tudo que você está fazendo, se você está pagando as pessoas, se as notas das pessoas estão corretas, se você está pagando todos os impostos, se você está fazendo, enfim, que a sua empresa também não esteja fazendo nada de equivocado, né? Então, a contabilidade, em algumas leis, ela é obrigatória, mas mesmo que não seja, mesmo que você esteja emitindo nota para um serviço, né, direto, que alguém pagou com verba direta, eu acho que é muito legal colocar contabilidade e aí você usa esse seu contador, a sua contadora como braço direito assim mesmo. Tudo que você for fazer relacionado a dinheiro tem que passar por essa pessoa. Olha, essa nota tá certa, esse CNPJ aqui, ele tá coerente com o serviço que ele vai prestar, com o orçamento que eu tenho, com a rubrica que eu tenho. Então, isso é um processo que, em todos os projetos que eu faço, assim, é bem rigoroso, passar pela contabilidade. E aí fazer a prestação de contas durante todo o processo também, e também tendo alguém, se puder, para fazer como se fosse uma auditoria, alguém que conhece bem das leis, que já fez muita prestação de contas, para te apoiar, para falar assim, ó, esse caminho aqui não é legal, isso aqui não vai ser aceito, essa lei aqui tem essa especificidade, e aí você vai conseguindo também trocar, porque a gente sabe que quem está fazendo a direção de produção do projeto, a gestão, assim, às vezes fica muito solitário, então você precisa de alguém para trocar, sei lá, eu estou fazendo isso certo, não sei, insegurança bate em vários momentos, então se puder ter outras pessoas que são especialistas nesses temas que são bem burocráticos e que custam, digamos assim, a sua reputação dentro da lei ou dentro junto com patrocinadores e tudo mais, é ótimo que a gente consiga ter esses parâmetros, tá? E aí, para finalizar essa parte da estruturação do orçamento, tem, de novo, se der para colocar porcentagem de companhia e porcentagem de nota fiscal, é perfeito. Então, a porcentagem da companhia é se der para colocar. Então, tem leis que não permitem isso, né? Mas se você estiver prestando um serviço para um SESC, alguma coisa assim, você pode colocar lá uma taxa, uma porcentagem que é da manutenção da sua companhia. Então, não é só para você receber o valor daquele serviço para o dinheiro acabar ali. Então, tudo que eu coloquei até aqui são custos. Mas essa rubricazinha de companhia é uma rubrica que vai te dar mais perenidade ao longo do tempo, né? Você vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. Cada serviço que você faz, você coloca um pouquinho dessa verba para destinar para a manutenção do espaço que você tenha, ou da companhia, ou de qualquer outra coisa que você queira investir para que o grupo se mantenha. É bem importante esse caixa, sabe? Que a gente guarde esse caixa. Mas não é toda lei que permite isso, tá? E da porcentagem de nota fiscal também, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, você não precisa colocar isso, porque você não vai emitir uma nota fiscal para o governo federal, por exemplo. Mas, para as leis que você precisa emitir nota fiscal, ou se você vai fazer uma venda de serviço direto, é importante colocar a porcentagem. E aí eu fiz esse cálculo aqui, bem facinho, assim, bem visível, sabe? Para que as pessoas consigam entender exatamente a lógica das coisas. Então, a famosa regra de 3, né? Então, se você quer colocar uma porcentagem da companhia de 5%, você tem que... Aqui, esse verdinho de R$225, de 225 mil, são todos os custos que estão dessa linha de contabilidade para cima. Tudo isso é a soma, somando eu tenho custo de 225 mil. Então, eu preciso que
esse valor esteja líquido para eu usar ali para o projeto, certo? Eu quero colocar, além disso, 5% desse valor para a companhia, que é um valor que vai ficar para a gente, né? Que é da gestão do projeto para continuar gastos perenes. Então, aqui é o seguinte, a gente pega o valor de 225 mil, significa 95% do valor total que eu quero. Ou seja, 100% do valor menos 5%, que é o que eu quero para a companhia. Isso vai dar... Esse é os 225 mil. Só que eu quero achar os 100%, eu quero achar o que significa esses 5% aí, tá? Pra gente ter pra gente líquido. Quando eu faço essa regra de 3, então 225 é 95%, esse X aí, que é o valor que eu quero chegar, é o 100%. E aí a conta da regra de 3 é a básica mesmo. Então, 225 vezes 100% dividido por 95%, que é esse que tá aqui em cima, tá? Então, isso daqui tá bem fácil na planilha, vocês conseguem ver. E aí, com isso, eu vou chegar nesse valor de 237 mil. 237 mil, aqui na minha planilha, eu deixei só a diferença entre 237 mil e 225 mil, que é só o valor mesmo que eu vou ter para a companhia. Eu cheguei nesse valor de 11.855. Esse é o valor que vai ficar na minha caixinha, tá? E aí, eu faço exatamente a mesma coisa para conseguir a nota fiscal. A porcentagem de nota fiscal. Se a minha nota fiscal é 10%, por exemplo, eu vou emitir um valor, eu vou pagar 10% de imposto, então esse valor não vai vir para mim. Eu preciso que venha para mim o valor líquido que é o que eu quis aqui, que é 237 mil. Então, de novo, a mesma regra de 3, tá? Só que dessa vez não vai ser 95%, vai ser 90%, porque é 10%. E aí a gente vai chegar, finalmente, no valor final da porcentagem da nota, que é o que vai ser, assim, dinheiro que vai praticamente pro ralo, assim, chega pra gente e vai embora, entendeu? Então não vai ficar pra gente, é um dinheiro que tem que ser contabilizado, porque depois você vai emitir a nota, depois você, putz, esqueci de ver essa porcentagem da nota, você vai perder todo esse dinheiro e vai ter que ter, assim, 225 mil menos os 10% que vai tirar de você. Então aí, contando com porcentagem da companhia, com porcentagem da nota fiscal, a gente chegou nesse valor de 263 mil, que é um projeto médio já não é um projeto tão fácil de captação, mas enfim, isso daqui tudo seria um mundo quase ideal, daria para ser melhor, daria para ser muito melhor, mas um mundo ali, né? E tudo pode ser diminuído, tudo pode ser adaptado, mas a gente tenta sempre chegar num valor confortável para as pessoas. Então esse é o valor global, aí eu volto lá na atividade para ver. O máximo de orçamento é 327 mil, então eu estou dentro do meu máximo, eu posso aplicar para esse projeto, tá? Então, é só isso. Nesse momento, eu acho que o importante aqui, tendo feito todas essas etapas, você consegue mostrar para onde você estiver aplicando que você tem um projeto consistente, que você sabe do que você está falando, que você vai dar conta de fazer aquele projeto. Então, quando eles têm os critérios de avaliação, viabilidade, acho que é competência das pessoas que participam, tem alguns critérios assim que avaliam se o seu projeto está coerente. Então, o orçamento ele te ajuda a deixar isso bem claro, porque às vezes você promete que você vai ter acessibilidade 1000 e não coloca no seu orçamento. Então, assim, tudo tem que estar bem coerente e desse jeito que a gente vai fazendo etapa por etapa, fica bem amarradinho. Outras coisas também que aqui você consegue ver, por exemplo, tudo que dentro desse orçamento, eu já tenho o diretor, eu já tenho o diretor musical, eu já tenho 3 atores, então eu sei que falta 3 músicos, falta um técnico de som, falta uma pessoa de vídeo, de foto, etc. Então você já sabe também, além disso tudo que eu falei, você já sabe o que você já tem pronto e o que você vai ter que buscar para fazer a sua realização final dar certo no projeto. Faltou alguma coisa? E aí também sempre lembrando que a contrapartida social, como eu falei lá no início, né, a gente falou que a gente vai fazer uma contrapartida social, assim como a acessibilidade, a contrapartida social também é bem esquecida, né, ao longo da produção, assim. Então, falei que vou fazer oficina, não acha que o ator já tá lá, ele já fez, então eu coloco no pacote. Não, tem orçamento específico para a contrapartida social também. Então aí as necessidades da contrapartida, mesmo que sejam valores menores, né? Tipo, é pouco transporte, é pouca alimentação, porque são só 2 dias e tal, mas aqui você já consegue ir vendo, inclusive aqui eu coloquei arte educador, transporte, intérprete de Libras, mas poderia ter colocado também, por exemplo, material pedagógico,
Que isso é sempre assim, é preciso, só depois a gente vai ver que tem que comprar cartolina, que tem que comprar caneta hidrocor ou qualquer coisa que o arte educador queira para a gente poder utilizar na oficina. Então isso também é bem importante.